Bem-vindos à Igreja Pentecostal Unido Brasil, aqui no bairro do Mutirão, sob a liderança do pastor Lúcio Lima. Bem-vindos ao nosso Departamento de Educação Cristã, a nossa famosa escola dominical de todos os nossos domingos. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado, de estar juntamente conosco nessa nossa nova série de estudos, doutrinas elementares. Nós estamos estudando um pouco sobre unicidade e o nosso estudo de unicidade está dividido em 3 tópicos. Fé em Deus, unicidade do Todo-Poderoso. Depois nós vamos estudar fé em Deus, o Emmanuel, Deus conosco. E por último nós vamos estudar fé em Deus, o Verbo encarnado em nós. E vai seguir, não vai parar apenas na unicidade. Nós vamos ter outros tópicos da doutrina elementar, da doutrina básica, de Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso primeiro momento de estudo da unicidade, que tem como tema fé em Deus, a unicidade do Todo-Poderoso. Nós, no domingo passado, falamos um pouco da introdução e a gente ainda continua com o texto base de Deuteronômio 6:4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós vimos na aula passada que Deus, ele é. Nós acreditamos que Deus é. Nós falamos um pouco sobre a questão da existência. Se nós acreditarmos que Deus existe, nós estamos afirmando que Deus ele foi criado. Então ele, como a fonte de toda a criação, como a fonte de toda a existência, como a fonte de toda a vida, ele está acima de qualquer criação. Ele é um ser que não foi criado. Por isso a complexidade dele, por isso a dificuldade de se entender um pouco sobre a natureza de Deus. E aí o que resta a nós, o que cabe a nós, é tão somente a ideia de que nós precisamos ter a consciência, precisamos conscientizar de que Deus, ele é a fonte, é a causa, é o motivo, é a razão de nós existirmos. E nós subsistimos nele. Ele existe, ele é o único que existe, porque ele é. Nós subsistimos nele. E aí nós falamos um pouco mais sobre a questão desse fato, sobre a questão da unicidade na plenitude, na essência de Deus, como Deus na sua imensidão, ele é inatingível, ninguém jamais viu ele e ninguém jamais o verá. E por esse motivo, nós ouvimos vários ecos no Antigo Testamento na busca, na necessidade de querer conhecer o nome de Deus. E aí vimos na aula passada também a questão do nome de Deus ser constituído, ou seja, o nome mais sagrado de Deus ser constituído pelos 3 tempos verbais, os 3 tempos do verbo ser, no passado, presente e futuro. É aquele que era, é e será. Ou seja, aquele que foi, é e será. Isso bate perfeitamente com o que Deus ele falou a Abraão, quando ele diz a Abraão aparecia a Isaac, Moisés, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó, mas como Deus Todo-Poderoso, mas como meu nome, o Senhor, como é traduzido na Bíblia em português, na hebraica fala sobre o tetragrama, YHWH, na nossa linguagem, e em hebraico Yod Rei Vav Rei, ou seja, nesse nome os patriarcas não o conheceram. Por quê? Porque esse nome ele é justamente composto pelo passado, pelo presente e pelo futuro, aquele que era, que é e que há de vir. E aí nós vimos,
tudo isso na aula passada. Hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar a partir do Ouve Israel, Deus é o nosso Senhor. Se você, só abrindo parênteses aqui, se você quiser o nosso material, você escreve aí embaixo na descrição, né, desse vídeo, ou seja, onde você faz o comentário, você você pode colocar o número do teu WhatsApp e a gente está enviando a apostila em PDF, no formato PDF para você. Então, vamos lá, nós estamos falando um pouco sobre o Ouve Israel, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, quando nós temos a percepção da existência de Deus e que sendo Ele em forma, ou seja, sendo Ele a fonte de toda a vida, que por amor trouxe a realidade de todas as coisas, e em nós, por meio de seu Espírito, depositou a sua lei em nossos corações, gravando suas palavras como uma tenaz de fogo, né, removendo as nossas transgressões, fazendo assim desabrochar o seu amor em nós por meio do seu Espírito Santo, como muito bem o apóstolo Paulo descreve lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, né, a gente pegando desde o versículo 1, quando ele diz: não somente isso, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação gera paciência, a paciência gera experiência, a experiência gera esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ele sabe muito bem que o Espírito Santo nisso nos dá um determinado entendimento para compreender todas as coisas. E acima de tudo, o amor de Deus é expresso. O amor de Deus ele é manifestado por meio do Espírito. E esse amor, que por sua vez, né, deve fundamentar-se na consciência de que Deus é a unidade, né, ou a única deidade verdadeira. Por isso nós temos esse Ouve Israel. Esse Ouve Israel é como se fosse um alerta ao povo para não esquecer, para não deixar de lado, para não perder da mente, né, perder o foco acerca daquele que os resgatou, daquele que o criou, daquele que chama o seu povo de filho. Então esse Ouve Israel, ele vai ecoar perfeitamente ao longo de todo o Antigo Testamento, fazendo com que nós tenhamos sempre em mente, né, a existência de Deus. Então essa primeira parte, ela tem eco por todo o Antigo Testamento. Esse ouve é um chamado, né, de Deus, é uma espécie de chamar a atenção do povo para que ele não esquecesse de quem tem cuidado, de quem tem libertado e de quem tem abençoado o seu povo, né? Se nós olharmos as referências bíblicas, encontramos alguns textos que elucidam muito bem esse ouvir, né? Como nós podemos ter, né? Primeiro, Ouve Israel, ele traz como um alerta, traz como uma mensagem. Então nós vamos ter sempre na frente, né, esse Ouve Israel, né, como se fosse um chamado, né, do povo a uma determinada lembrança. Então Deus, como querendo dizer, ouve Israel, ele diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois ao outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. É o que está escrito lá em Isaías 42, versículo 8. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o povo teria que ter em mente que a glória de Deus, ele não compartilha com ninguém, é dele. Quando nós vimos no Novo Testamento, Jesus disse: agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, observe que em Isaías, Deus diz que não dá a ninguém a sua glória.
E quando nós olhamos o Novo Testamento acerca de Cristo, nós vemos que Cristo tinha essa glória com Deus. E como é que era essa glória? Por que Cristo ter falado? Nós observamos, né, os estudos que nós temos aqui, no estudo anterior, quando nós falamos um pouco sobre tudo que eu preciso saber para ser salvo, nós vamos entender muito bem, perfeitamente, que Cristo é a grande casa de Deus, onde Deus habita, é a grande morada, onde Deus criou todas as coisas. Cristo é o Elohim falado, ou seja, o primeiro a existir, o primeiro a ser. Né? Por que isso? Porque Deus precisava se comunicar com a sua criação. Então ele cria o Elohim. E esse Elohim nós entendemos como o Cristo. A glória de Cristo é justamente essa. Porque ele está antes que todas as coisas fossem criadas. A sua glória está justamente no fato de que ele é o lugar onde a criação veio a existir. É isso que Isaías fala. Ou seja, esse é o primeiro ouve Israel. O segundo ouve Israel está relacionado ao seguinte texto: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. É o que está escrito em Isaías 43, 10. Ou seja, aquilo que nós falamos no início, ou seja, Deus, ele não foi criado, ele não é algo criado, ele não teve uma causa que o originasse, que o trouxesse à existência. Ele é a realidade, ele é a existência, ele é a fonte de todas as coisas. Então, antes dele não houve Deus, nem depois dele não haverá Deus, porque Deus não criaria outro Deus para rivalizar contra ele. Ele não criaria outro Deus, uma outra fonte de vida. Então, ele é a única fonte de existência, a única fonte de vida. E aí, nós seguindo, né? Nós temos outro ouve Israel. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É o que está escrito em Isaías, capítulo 43, de versículo 11. Como é que as pessoas pegaram em pedras, né, para apedrejar Cristo? É interessante que o nome de Jesus, nós falamos, né, um pouco sobre isso na aula passada, que o nome de Jesus não era um nome tão especial assim, porque era um nome muito bem conhecido, era um nome popular entre o povo de Israel. Era um nome que a Bíblia muito bem relata. Se nós observarmos, quando Moisés ele muda o nome de Oséias e coloca para o nome de Josué. Josué em hebraico significa, ou seja, em José em hebraico, ele é dito da seguinte forma: Yehoshua, né? Ou Yehoshua, Josué. E Jesus, ou Yeshua, é a forma simplificada de Josué. E qual é o significado do nome de Josué? O Senhor é salvação. Ou seja, Josué levou o povo para a terra prometida, para um lugar de descanso, como uma alegoria acerca de Cristo, que levaria o povo traria o povo novamente até a presença de Deus para o verdadeiro descanso. Então, quando nós olhamos Isaías como o Senhor falando, afirmando que Ele é a salvação e fora dele não há Salvador, Ele está dizendo que todo o caminho, a fonte de salvação é Ele. Ele é o Salvador. Então, nós temos outro ouve Israel, né? Então, nós temos outro ouve Israel que diz: Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Ou seja, quando nós olhamos Isaías 43:15, nós percebemos que o Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei.
E quando nós olhamos para uma descrição, né, quando Isaías fala acerca do nome do Messias, ele diz que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, ele era o príncipe da paz. Ele vai pacificar. Depois que é pacificado, ele se torna rei. Então, nós temos um outro ouve Israel que diz: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os tempos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que vem em nossa mente é a imagem de Cristo crucificado na cruz do Calvário, onde todas as pessoas olham para ele. Isso também me faz muito lembrar também daquela passagem onde o povo de Israel estava sendo picado por serpente e Deus ordena a Moisés que levantasse uma serpente de bronze no deserto e para que todo o povo olhasse para a serpente e olhando para a serpente ficariam curados. Nós vemos essa alegoria sendo expressa no Novo Testamento, sendo que a serpente de bronze agora é Cristo. Então todo aquele que olhar para Cristo está olhando para Deus. Por isso que Jesus disse, quando foi indagado por Filipe, que disse: mostra-nos, Senhor, o Pai, e isso nos basta. Jesus Cristo disse: não estou há tanto tempo convosco, quem me vê a mim vê o Pai. Então quem olhava para Cristo estava olhando para a salvação, porque estava olhando para Deus. Nós temos um outro ouve Israel que diz: dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Aqui nós temos aquela ideia, aquela mensagem, aquela orientação que Deus dá em relação ao seu nome, quando ele fala, quando nós entendemos o nome de Deus como sendo os três tempos do verbo ser, no passado, no presente e no futuro, nós vemos aqui que Deus ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, será o mesmo de amanhã. Ou seja, ele fala do Deus presente. Então, ouvindo e entendendo a mensagem acerca de Deus contida no relacionamento com o seu povo e com a sua criação, tendo sempre a consciência, a percepção de sua existência manifesta por meio de tudo o que nos cerca. O próximo passo é a afirmação de um testemunho pessoal, concreto e irrefutável de que Deus é o nosso Senhor. Todas essas referências são indicações de uma revelação maior que Deus haveria de fazer ao mundo, né? E principalmente uma revelação que estaria no futuro de Israel, mas que nos serve perfeitamente, né, no presente, né? Ou seja, como um sinal que indica o caminho para o conhecimento da unicidade perfeita de Deus. Então, quando nós olhamos para tudo isso, quando nós olhamos para esses textos que nós lemos, para esse momento, né, desse ouve Israel, nós podemos entender que esse ouve Israel, o Senhor nosso Deus, onde o Senhor tem algo muito além daquilo que nós pensamos que teria. Ele é bem mais profundo à medida em que nós vamos olhando para Ele, vamos percebendo a maravilha da revelação de Deus acerca do seu nome, acerca do seu caráter, acerca da sua existência. Então hoje nós vamos parar por aqui, nós vamos dar uma pausa, fazer uma pequena pausa. No próximo domingo nós vamos seguir com essa nossa série de estudo. Nós estamos ainda no capítulo 1, unicidade, fé em Deus, Emmanuel, Deus conosco. Você fica com Deus, você fica na graça de Deus, abençoado, fica com Ele, ore por nós, ore por todos. E se você quiser fazer uma visita à IPUB da terra, a IPUB do Mutirão, né, você será sempre bem-vindo. Se você quiser fazer uma visita
aqui para nós na IPUB do Mutirão, venha, participe, seja bem-vindo a esse momento de confraternização e de unidade. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Departamento de Educação Cristã, é a nossa escola dominical, na nossa série de estudo Doutrinas Elementares e Fé em Deus. Fique com Deus e até a próxima.